Está começando mais um Contraponto, um tema, o vereador e o financiamento de campanha. Dois pontos de vista do professor Ivan Jairo Junques, sociólogo político, professor de administração pública da Universidade Federal do Paraná. Professor Ivan, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, o prazer, a satisfação é minha e muito obrigado pela oportunidade de a gente expandir e divulgar as pesquisas, né? Num período onde a gente carece tanto de uma mídia que faça jornalismo com base em evidências científicas, né? Ou que a gente faça ciência com base em evidências e não com base em anedotas, como a gente tem ocorrido. Participa conosco também do Contraponto o professor Edilson Gracioli, cientista político do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, colaborador do programa Trocando em Miúdos no quadro Panorama Político. Professor Edilson, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, professor Jairo, uma satisfação compartilhar com vocês desse espaço e sobre um tema que nos é, desculpe o trocadilho, particularmente caro. Sim, sim. A base de qualquer estrutura democrática está marcada nas eleições municipais. E é preciso compreender as características que revestem as campanhas de candidatos às câmaras municipais e às prefeituras, principalmente quanto às montagens de estruturas, estratégias, sejam de relações públicas, política de alianças, recursos humanos e financiamento. O professor Ivan Junques elaborou um estudo mostrando que ter recursos para financiar uma campanha eleitoral se constituiria numa espécie de divisor de águas quanto a garantir o sucesso eleitoral, mesmo após a aprovação da lei que acaba proibindo o financiamento empresarial às campanhas eleitorais e que passou a vigorar nas últimas eleições municipais 2016. E o que mostra o estudo da Universidade Federal do Paraná, publicado na Revista Brasileira de Administração Pública, 9 em cada 10 candidatos a vereador eleitos em 441 municípios brasileiros nas eleições de 2016 tiveram receita de financiamento superior a 5 salários mínimos, repetindo aí um padrão de pleitos anteriores, como em 2008 e 2016, quando ainda eram permitidas as doações de empresas para as campanhas eleitorais. E qual seria, professor Ivan Jairo, a grande conclusão que poderia ser extraída desse estudo, dessa pesquisa? Márcio, são várias que a gente pode comentar e debater, analisar, mas a principal problema, ou principal questão que se coloca é de uma democracia tão cara. Ou seja, nós temos campanhas mediatizadas, altamente baseadas numa profissionalização da militância, numa profissionalização do conjunto de profissionais que trabalham na campanha, com uma baixa adesão de militância. Isso tudo custa muito dinheiro, não? E quando você tem a necessidade de pagar campanhas mediatizadas muito caras, evidentemente que nós reproduzimos na política uma mazela social e temos de uma disparidade de renda absoluta, né, no Brasil. Ou seja, não se trata, em hipótese alguma, de demonizar o dinheiro, né? A questão não é o dinheiro em si, mas o que ele paga e a quem ele dá condições e acesso para que se pague. Aí você tem uma reprodução de um ciclo plutocrático, ou seja, ao invés de uma condição democrática, onde você tem um povo no poder, você tem uma plutocracia, uma condição de ricos no poder. Ricos não porque pessoas que conseguem arrecadar
dinheiro para pagar essas campanhas tão caras. Contraponto, professor Edilson. Bom, Márcio, eu gostaria de trazer um dado aqui. A legislatura que foi cumprida a partir de 2015, decorrente das eleições federais em 2014, só para estabelecer um paralelo e mostrar que esse fenômeno começa aqui na base, mas ele ganha projeção ainda maior na principal eleição de representação do eleitorado, que é para a Câmara Federal. Na eleição de 2014, Márcio, esse dado é contundente. Das 371 candidaturas com maior volume de recursos financeiros, obtiveram êxito 370. A eleição municipal em Uberlândia, agora em 2020, dos 28 nomes, eu sei que são 27 cadeiras, mas talvez o professor Ivan não saiba, houve uma vereadora faleceu e um suplente assumiu. Então eu estou levando em conta esses 28 eleitos ou eleitas por conta desse aspecto. Desses 28 eleitos, apenas 3 tiveram, segundo os dados oficiais do TSE, total de recursos abaixo de 5 salários mínimos, oscilando entre 1.700 e 3.800. Todos os outros nomes que compõem a Câmara Municipal tiveram financiamentos muito maiores do que isso. E o campeão de todos eles teve uma campanha para vereança em Uberlândia que custou R$284 mil. É claro que o capital financeiro não é o único recurso disponível. O capital político envolve outros aspectos, inclusive, por exemplo, um número grande de mandatos consecutivos. A pessoa que já está no seu 8º mandato tem em segundo lugar, com quase R$118 mil. Então, isso que o professor Ivan falou é verdade. As campanhas eleitorais no Brasil estabelecem um patamar de plutocracia, de governo dos endinheirados, se não diretamente, pelo menos daqueles e daquelas que são financiados com muitos recursos públicos. Ao longo de outras intervenções, eu vou abordar o sistema de financiamento e o que é que poderia ser feito para melhorar tudo isso. Professor Ivan Jairo, no seu contraponto, eu queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. O senhor falou exatamente da plutocracia, que é o peso financeiro no bojo das candidaturas, né? E falou também do aspecto da profissionalização das campanhas. Agora, o interessante observar é que, ao mesmo tempo em que existe um processo de profissionalização das campanhas, impera nos conceitos de muitos candidatos um certo amadorismo. E esse paradoxo, hein, professor? Olha, Márcio. Bom, primeira coisa também, a gente não há de demonizar a profissionalização, né? A política, ela é merecedora de toda a qualidade profissional a qual possamos a ela dedicar. Não há de se fazer política aqui com base no anedotário, com base em compadrios, com base no clientelismo, ou seja, nós precisamos sim de profissionais na política, ou seja, não aventureiros. Quando temos aí experiências trágicas já no país que assomam-se, né, para demonstrar a plena validade de termos pessoas na política com alta qualificação profissional, assessoradas de bons profissionais. Este não é o problema, né? O problema acaba sendo quem paga estes profissionais, a militância ou um conjunto de endinheirados, como falou o professor Edilson, né? E a gente pode também observar os dados das campanhas nacionais, por exemplo, né? E aí a gente responde ao que você perguntou em torno aí das campanhas mais amadoras. Em 2014, nós tivemos nada mais, nada menos do que 172 mil participantes
numa grande rede de disputas políticas, né? Nós tínhamos 18 mil candidatos e tivemos 1.588 eleitos nessas eleições nacionais. Ainda vigorava a possibilidade de contribuição de pessoas físicas empresariais e há um dado, como o professor Edilson falou também, acachapante. Né? Você tem no núcleo desse grupo 239 financiadores empresariais, ou seja, de um total de 15 mil empresas que participam como doadoras nas eleições, você tem 239, ou seja, 0,16% de todo esse universo de financiadores empresariais que financiaram nada mais, nada menos do que 81% de todos os eleitos em 2014. Ou seja, 239 empresas financiaram 1.324 entre deputados estaduais, federais, senadores e a presidente da República, né? Com doações superiores a R$50 mil. Aí você me pergunta, e os amadores? Os amadores, eles ficam como... Eu faria uma analogia ao futebol, né? Você tem os jogadores, o juiz e o banco que está jogando. São os 239 e os 1.300 e tantos eleitos nesse grupo. Você tem alguns gandulas e quem está um pouco mais perto do campo, que eventualmente entra, dá um chute e acaba eleito. Agora você tem uma massa, né, que no Brasil é algo em torno de... Nas eleições gerais foi algo em torno de 16 mil candidatos, e cuja a chance de eleição ela é muito próxima de zero, mas muito próxima. No futebol, a gente tem que esse seria o pessoal, não é nem da geral, ele estaria pendurado no telhado do jogo, espiando o jogo, nem vendo, e, evidentemente, alimentando uma esperança de ser eleito. Isso, para vereador, acaba sendo muito cruel. Porque se nós tivéssemos os quadros partidários que esclarecessem o jogo, eu não vou falar aqui de honestidade ou não, porque na política a moral e não anda de mão dada, nem tem que andar, né? Mas que a gente tivesse um pouco mais de clareza nos jogos e um pouco mais de educação política, nós perceberíamos que quem entra no jogo, entra para fazer volume. Não é para ser eleito, né? O jogo, para ser eleito ou não, ele está restrito a uma margem muito pequena de 2 a 3% dos jogadores. Eu não vejo muito problema de você ter 97 só participando. O problema é que isso não está claro para quem participa como amador, como você falou. No seu contraponto, professor Edilson, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. Muitas pessoas pensam que a campanha para vereador, exatamente por exigir menos votos, seria mais simples. E a pergunta é, enganam aqueles que pensam assim, professor? Sem dúvida alguma, Márcio. É um equívoco, né? Seja porque nós temos, no âmbito do município, uma relação entre o número de candidatos e o número de eleitores maior do que numa disputa à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal, né? Seja porque esse fenômeno de um percentual muito pequeno dos que de fato são players, são jogadores, né? É um fenômeno muito claro, muito claro. E isso nos remete diretamente à questão do financiamento de campanha. Porque quem é que tem capacidade de captar recursos
Aqui é importante dizer o seguinte, Márcio, acho que é hora de entrar nesse aspecto. Nós tivemos um avanço recente na legislação eleitoral que proibiu a doação eleitoral por parte de pessoas jurídicas, de empresas. Acontece que as pessoas físicas que são proprietárias de empresas, elas têm o seu CPF vinculado a empresas e à sua atividade. Então ainda há uma relação direta. Então a plutocracia, ela precisa ser enfrentada com uma legislação eleitoral que reduza drasticamente os limites de gastos em processos eleitorais. Nós precisamos avançar para limites muito menores. Não é possível, por exemplo, que uma candidatura a deputado federal, como foi em 2018, tivesse como limite de gastos, professor Ivan, 2 milhões de reais, acho que 2 milhões e meio. É um absurdo, né? Nós temos de outra partida, para encerrar essa resposta, contemplando também a sua questão, Márcio, um desafio muito grande que é enfrentar o subterrâneo de financiamento de campanha. Eu não estou falando apenas do famoso Caixa 2, que tudo indica que continua a existir, mas eu estou falando de um subterrâneo mais sofisticado, que são os esquemas das redes sociais, né? Dos disparos por aplicativos de mensagem, que tem financiamento absolutamente na escuridão, na penumbra. Nós estamos atrasados quanto a isso. O marco regulatório da internet no Brasil ficou muito aquém do necessário nesse quesito de se tentar evitar os esquemas ilícitos, espúrios de financiamento de campanha desta forma. Nós vimos na campanha de 2018, 2020, né, em festas em que empresários, grandes empresários, fizeram vaquinha para financiar o disparo ilícito de mensagens pelas redes sociais. No seu contraponto, professor Ivan, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. Os estágios de aprendizado mais ricos em experiências têm sido as campanhas municipais, onde o relacionamento com o eleitorado é estreito e também constante. E aí, os embates eleitorais mais acirrados. E a pergunta que se coloca é a seguinte: até que ponto isso também favorece uma injeção de recursos, como se fosse uma briga de galo, hein, professor? Olha, mas o ser vereador, o estudar, né, o acesso ao cargo de vereador é estudar a porta de entrada da política. Você dificilmente tem um deputado estadual, exceto se ele tem um grande grupo familiar ou econômico bancando, ele não tem uma experiência no município. Deputados federais, a mesma coisa. Ou seja, a porta de entrada, ela está na vereança. E bastante interessante o estudo em relação aos vereadores. Agora, quando a gente tem um conjunto aí, né, em torno de 100 mil candidatos no país, foi em 2016 124 e 142, mas vamos deixar muito redondo, 100 mil, e você tem em torno de 7 mil cadeiras, são 7%, okay? De cada 10 não vai eleger um. E este menos do que um que se elege, ele precisa ter no bolso, né? Se ele tiver menos do que uns 5 mil, ele está fora, literalmente. Né? A média em 2016 foi R$31 mil, em 2012 foi 61, né? E em 2020 foi quase 40. Ou seja, da onde ele arrecada esse dinheiro? Nesta briga de galo que você situa, né? Ele precisa arrecadar hoje dentro do partido. Estamos falando aqui dos valores legalmente declarados. O professor Edilson tem toda a razão quando a gente aponta a necessidade de a gente focar também os recursos não declarados, né? Mas nos recursos declarados, hoje você tem a necessidade de que
esse conjunto de 10 para menos do que 1, ele disputa recursos dentro do partido político. Nos falta, e é de lamentável ausência, uma militância que sustente, que financie a democracia. Isso aliviaria absurdamente o Caixa 2, aliviaria toda a disputa interna no partido, mas a briga de galo se dá dentro do partido. E aí o seguinte, a gente tem que se perguntar, quem no partido tem chance de obter dinheiro? Aquele que tem uma trajetória eleitoral, aquele que já foi candidato outras vezes, aquele que tem um background, né, que tem um estofo de votos, aquele que tem relações políticas bem estabelecidas nos grupos empresariais e político-econômicos da cidade, ou quem está chegando no partido. A briga de galo aí é muito desigual. Você coloca alguns pintinhos ou ganizé muito novo a brigar com o galo velho. Ou seja, respondendo essa pergunta, né, como se dá essa disputa de briga de galo, ela se dá no interior do partido hoje. Perfeito. Em cima da colocação do professor Ivan, professor Edilson, colocaria uma seguinte questão para a sua reflexão. A campanha para vereador, ela exige muito e a concorrência é grande, todos os candidatos dos outros partidos são adversários em potencial e, por outro lado, professor Edilson, parece que os maiores adversários acabam dentro do próprio partido. E esse conflito não é só quanto às disputas de votos, mas também por recursos, professor Edilson. Pois é, isso daí decorre do fato de que, com pouquíssimas exceções, os partidos do Brasil hoje são 33 ou 34 registrados no TSE e outro tanto querendo obter o registro. Com raríssimas exceções, os partidos são legendas de aluguel que giram em torno de poucos partidos de dimensão programática e ideológica ou das lideranças políticas que os sustentam. Então é muito comum, eu tenho a impressão que o professor haverá de concordar comigo, quando vai se montar uma chapa para disputar a eleição, principalmente municipal, a maioria dos partidos faz o seguinte: tem um nome principal, que é quem quer ter chance de disputar, monta-se uma chapa que é um bando de laranja. A moeda de troca é a promessa de assessoria para os que tiverem mais votos, é a promessa do emprego, ou seja, o toma lá da cá também prevalece na lógica da montagem das chapas. Professor Ivan, eu fui lá nos idos de 1986, eu tinha 22 anos, eu fui funcionário de carreira da Câmara Municipal de Jundiaí, estado de São Paulo, né? Recentemente disputei eleição para vereança em Uberlândia, obtive uma condição de suplente que me ensejou exercer parte do mandato em 2020. Então a gente sabe, não só pelos estudos na área de ciência política, que são muito importantes e são negligenciados pelo eleitorado, pela mídia, mas a gente sabe também por dentro do poder legislativo, tanto a parte administrativa quanto política, que é exatamente isso que funciona. E para dialogar com um dado que o professor Ivan trouxe, no caso desses 28 nomes eleitos em Uberlândia, repito, um deles assumiu em função do falecimento de uma vereadora, sabe quanto foi a média de gasto de recursos que financiaram a campanha? R$49.319. Ou seja, quem é que pode, com propostas, com honestidade, dentro da legislação, com recursos parcos, disputar em condições mínimas de igualdade? São pouquíssimos, aí tem a ver com outros aspectos, né? E para encerrar essa intervenção, é importante que fiquemos atentos ao fato de que
em época de bancadas ditas evangélicas, muitas candidaturas são regadas com recursos arrecadados em igrejas que sequer têm controle sobre a entrada e saída. Professor Ivan, o senhor disse há poucos instantes sobre a questão da educação política, né? E o grau de politização dos eleitores nos grandes centros aumentou de uma forma acentuada e, consequentemente, para conquistá-los, né, aí os candidatos, torna-se importante conhecer o processo histórico da ação política, já que existem dois momentos importantes, o momento político e o momento eleitoral. Os candidatos, e principalmente os eleitos, professor Ivan, têm a clara distinção desses dois momentos? Olha, se você tem mais experiência política, eu creio que sim. Né? Boa parte de quem exerce um mandato ou tem uma trajetória partidária um pouco mais extensa, que ultrapasse 3, 5 anos, tem muito claro, pela experiência imediata, a diferença entre a dinâmica política e o período, né, ou a dinâmica especificamente eleitoral. É um pouco mito a ideia de que está sempre em campanha. Evidentemente que se associam as duas coisas. Agora, temos muito de uma franja eleitoral, ou seja, de uma franja de candidaturas que efetivamente confundem as duas coisas. Não? Ou seja, se comporta ao longo da vida como cabo eleitoral, como se todo momento fosse um momento eleitoral. E isto é bastante nefasto à democracia, porque teríamos que ter aí um espaço, um fôlego para o debate, para o trânsito de ideias, além da disputa entre as partes, propriamente. Né? E isso daria muito mais margem a um trânsito, militância interpartidária, onde um militante poderia conhecer distintos partidos. Agora, quando você coloca a partidarização absoluta, né, 4 anos de absoluto partidarismo, a gente colhe, evidentemente, situações refratárias na política, o que não é nada saudável. O seu contraponto, professor Edilson, o momento político é aquele espaço compreendido entre o final de uma eleição e os 6 meses que antecedem a próxima. Agora, muito se esquece disso e, por isso, acabam criando um ambiente de abandono do eleitor. E aquela sensação de que, passada a eleição, o político vira as costas para a sua base eleitoral, professor. Pois é, Márcio, isso demonstra uma baixa cultura política e uma baixíssima valorização da democracia representativa, que é o formato que nós temos, né? Mas essa amnésia política, ela começa, Márcio, por uma amnésia eleitoral. Eu tenho a impressão que o professor Ivan conhece, né, o trabalho de um xará dele, xará em parte, Jairo Nicolau, que é um grande cientista político, que tem muitos estudos relevantes. No livro publicado, se eu não me engano, em 2017, intitulado Representantes de Quem? Os Descaminhos do Seu Voto da Urna à Câmara dos Deputados, Jairo Nicolau se debruça sobre os dados da eleição de 2014. E eu vou trazer aqui para esse contraponto, que tem muito mais confluências do que contraponto, o seguinte aspecto. Ele pesquisou 45 dias após a eleição de 2014, ele pesquisou se o eleitorado se lembrava, e a base de dados dele é muito consistente, se lembrava em quem tinha votado para a Câmara Federal, que é o órgão de representação política na esfera da União. 46% dos entrevistados, em apenas 45 dias após o voto, não se lembrava. Eu penso que isso é uma tragédia. Nós precisaríamos de uma reforma política que visasse a melhoria da democracia representativa, a ampliação
democracia participativa, das possibilidades de participação, mas, honestamente, um dos grandes gargalos quanto a isso é o desinteresse por parte expressiva do eleitorado quanto ao próprio ato de votar. Ato tem consequências. O voto tem consequências. Professor Ivan, o momento eleitoral é aquele que consagra as alianças políticas, a divulgação das propostas dos candidatos e também a identificação e caça aos financiadores, professor Ivan. Então, esse momento seria o mais importante? E qual seria a relação que esse momento teria quanto ao tamanho do contingente eleitoral, professor? Olha, a caça ao financiador, até quando você tinha 2015, quando você tinha permitido financiamento eleitoral, ele ocorria ao longo do tempo. Vários estudos demonstram, né, o quanto o financiamento ele era obtido em função de favorecimento em contratos públicos, ou seja, a caça ao financiador ela era permanente. Quando você chegava na eleição, o caixa estava feito, né? Essa é uma dinâmica muito clássica, tanto que em 2016 poucos dos grandes partidos se rebelaram contra o fim do financiamento empresarial e a não colocação de um financiamento público para a campanha de prefeitos e vereadores. O caixa estava feito, né? Isso foi clássico. Agora, quando a gente tem, por conta dos vereadores atuais e prefeitos atuais, a caça ao financiador é a caça ou interna no partido ou de doação específica, o que está muito limitada no país. A gente tem uma participação de 2,7% apenas de pessoas físicas no financiamento de campanhas de vereadores, por exemplo. Não dá nem 3% do total gasto, que, como o professor Edilson falou, em Uberlândia foi 48 mil, girou em torno de 42 mil no país. A gente teria algo aí em torno de R$1.200 vindo de pessoas físicas, ou seja, de militantes, de pessoas que estão ligadas ao partido, ligadas ao candidato e assumem a condição de financiar a democracia. Ou seja, assumem que eu vou votar num candidato, mas quero que esse candidato tenha ligações comigo e não necessariamente com outros agentes financiadores. Ou seja, na reforma política, nós poderíamos ter, por exemplo, muito mais investimento em ações de educação, ou seja, institutos de formação política. Os institutos podem ser partidários, como temos alguns partidos com grandes institutos de formação política, onde se agregasse um número maior de militância que pudesse financiar melhor essas campanhas, tendendo a reduzir o Caixa 2, por exemplo. Professor Edilson, o candidato que deseja ser eleito, ele deve ter uma bandeira como questão de honra, né? E aí todos os eleitores deveriam ter a convicção de que com o mandato seria mais fácil para ele defender a bandeira que propõe. Qual que é a distância da realidade e da ficção, professor? Bom, como órgão de representação política é o poder legislativo em todas as esferas, diferentemente de candidaturas ao governo, as candidaturas ao poder legislativo, elas podem sim se pautar não exatamente por uma dimensão programática mais ampla, mais abrangente, mas por pautas, por temas específicos, né? Ou seja, por disputas que focam nichos, segmentos do eleitorado. O problema é o seguinte: qual é o controle que se tem pós-eleição? É por isso que eu digo que a melhoria da qualidade da democracia representativa seria um grande desafio para uma reforma política. Representantes, em tese, representam representados. Eu estou sendo repetitivo de maneira proposital.
mas nós sabemos que não é exatamente isso que ocorre. Eu vou dar um exemplo muito claro que tem a ver com a atual conjuntura brasileira. Nós temos clareza de que os representantes nos quais votamos adotariam o comportamento, por exemplo, quanto à reforma da Previdência, quanto à política de desproteção de terras indígenas. Isso estava absolutamente claro? Para alguns casos, talvez sim. Para a maioria, não. O próprio alinhamento automático que a bancada majoritária, em geral, de natureza governista, possui com iniciativas que venham do governo, revela um outro problema grave. O poder legislativo não se coloca com altivez. Essa é uma característica do nosso sistema político. A pauta, a agenda do poder legislativo não é majoritariamente caixa de ressonância da chamada sociedade civil no legislativo. Essa pauta é, em larga medida, definida pelo executivo. E há, para encerrar, no próprio legislativo um filtro para isso. Muitas pautas e agendas são definidas pelas lideranças e pela mesa diretora. Não é o deputado que achar que, uma vez eleito, vai propor o seu projeto necessariamente vai a plenário, é um grande ingênuo. Professor Ivan, o seu trabalho de pesquisa, né, apontou aí um dado extremamente preocupante, já que o fato de ter ou não ter dinheiro acaba distorcendo de forma absurda as chances e a competitividade no pleito eleitoral. Por exemplo, para candidatos que não conseguem captar pelo menos 5 salários mínimos, essas chances de ganhar as eleições seria menor que 2%, professor? Sim. Você cria aí uma franja, como eu falava, né, de candidaturas, que a candidatos no país, algo em torno de 100 mil, 120, 130 mil candidatos competitivos. Nós não temos mais do que 30 mil. Né? Isso é bastante crítico para 70 mil das candidaturas. Em parte delas, como falava o professor Edilson, laranja, né? Porque é um toma lá da cá. Em alguns partidos isso é menos presente, mas ainda assim você tem aquele militante inicial que é levado pelo líder partidário a uma esperança de dizer, olha, você é boa gente, a sua família vai votar em você, então você vai ser eleito. Se você é honesto, sua família vota em você, você vai ser eleito. Ora, né? Nos falta aí muito, mas muito, de um esclarecimento dessa margem, dessa franja que participa tão secundariamente. Né? A gente tem uma diferença entre eleitos e não eleitos de arrecadação que gira em torno de 6 vezes, ou seja, quem se elege, em média, arrecada mais de 6 vezes quem não se elege, e isso impacta numa razão de chance, ou seja, o número de vezes que alguém tem a chance de se eleger é 400 vezes. Se você está naquele quartil que mais arrecadou dinheiro, ou seja, nos 25% que mais arrecadou dinheiro, você tem até 400 vezes mais chance de se eleger do que quem não arrecadou. Ou seja, numa cidade como Uberlândia, que talvez tenha tido algo em torno de 400 ou pouco mais de candidaturas... 627. 627. 25% é 150 candidaturas. Você teve 150 candidatos que arrecadaram pelo menos 6 vezes mais do que os outros 75. E você, dentre esses 25%, ou seja, dentre esses 150, a chance deles se elegerem era de até 400 vezes maior do que os outros 450. Ou seja, uma disparidade absoluta que implica aí, e muitas vezes, numa desesperança para com a política, numa desesperança para com a democracia representativa. Isto é o mais crítico. Eu não vejo problema em você participar marginalmente de um jogo. Se você está claro que você vai ser o gandula, entendeu?
ou que você vai participar do jogo, mas você só vai aplaudir lá na geral, beleza, se você tem consciência disso e topa, maravilha. Agora, o problema é quando você vai para ficar na geral ou ser gandula e alguém diz para você que você vai marcar 3 gols no jogo. Aí você fica desesperançado quando o juiz apita e percebe que pingou lá 30, 40 votos na sua urna, enquanto que aqueles que tinham mais experiência no partido conseguiram mais financiamento interno e, evidentemente, tiveram parte de sua campanha paga com caixa 2 não declarado, com favores de impressão não declarada, com favores de pagamento de formiguinha que não apareceu. Quando você olha para isso tudo, a desesperança é grande. Eu também sou militante, também faço coordenação de campanha. Ao final de cada campanha, a gente assiste a desesperança de parte das candidaturas, por mais que a gente se esforce em deixar as coisas bem claras. Professor Edilson, o professor Ivan Jairo se reportou às urnas, né? Qual que é o peso que o cabo eleitoral tem na matemática das urnas, hein, professor? Hoje em dia esse peso diminuiu muito, exatamente pela mediação exponencialmente mais forte que as chamadas redes sociais cumprem. O próprio marqueteiro hoje, ele, se não tiver uma destreza, uma expertise no domínio das redes sociais, isso diminui. Agora, não vamos subestimar alguns tipos específicos de cabos eleitorais. Por exemplo, aqueles vinculados a certos púlpitos. Esses têm uma eficácia importante. Ou para dar um outro exemplo, profissionais de mídia. O sucesso desse tipo de profissão, ele ainda é razoável. Mas eu quero aproveitar para dar fazer um contraponto a mim mesmo. Do que eu estou falando? Nós tivemos, professor Ivan, há cerca de, acho que foram 4 eleições municipais atrás, o neto de um grande coronel da política uberlandense foi candidato à Câmara de Vereadores. Gastou na época, observe, eu estou falando de um processo eleitoral de aproximadamente 16 anos atrás. Os recursos declarados atingiram a monta de R$1,5 milhão de reais. Não se elegeu. Ficou na suplência, acabou assumindo posteriormente. Então também é importante, mas isso são pontos fora da curva. Nós, na área da ciência, temos que olhar as tendências, né? O ouvinte percebeu que ao longo aqui das minhas intervenções eu falei muito de reforma política, não só por força de ofício, sou professor de sistemas políticos comparados, mas porque eu queria puxar exatamente essa pergunta. Quantas candidaturas à Câmara Federal, que é a instância, é o órgão em que esse tema, em tese, é pautado, quantas candidaturas o ouvinte conhece que pautaram esse tema? Esse tema não dá voto. E alterar para melhor, de preferência, porque pode alterar para pior também. O sistema político nosso, mediante um debate aberto, aprofundado, fundamentado, é essencial. E isso está relegado, como diria Marx e Engels, à crítica roedora dos ratos. Está lá no canto do porão, em 58º lugar na agenda política do país. E agora, já que falamos de vereadores e candidatos, né, qual seria o relacionamento com o prefeito, professor Ivan? Porque se for do mesmo partido, seria cautela. E se for do partido contrário, cautela e prudência, professor? Olha, eu tenho poucas pesquisas e também se tem pouca pesquisa no país desta relação legislativo-municipal com o executivo. A gente pode falar muito mais da experiência militante, né? Você tem aí uma Câmara, em geral, submissa, como o professor Edilson já colocou, ela está garroteada por um conjunto de favores,
Você tem uma prática de achaque, literalmente achaque ao prefeito, onde o vereador, líder de um grupo religioso ou líder de um grupo específico, ele exige do prefeito um determinado número de cargos, exige do prefeito uma parcela do orçamento para a gestão do seu grupo específico e fica refém dessa exigência, porque a amarra não é só do prefeito, ela acaba se constituindo uma amarra também para o vereador, quando parte do grupo de apoio, né, na prefeitura. Quando na oposição, eu diria que a gente tem se pautado muito menos pela cautela e muito mais pela ousadia e pelo atrevimento. Ainda bem, né? As oposições, cada vez mais, elas se aventuram a expor a prefeitura pelos muitos mecanismos que temos de transparência das contas governamentais, dos contratos governamentais, e, felizmente, as oposições, pelo que a gente tem percebido, têm se alvorado a denunciar, a partir desses dados de transparência, as atitudes na prefeitura, no executivo, o que é excelente. Ou seja, então, os alinhados, submissão e amarras, né? A oposição, ainda bem que a gente tem tido, ou assistido pelo menos, uma disposição muito maior de denúncia e de fiscalização e disputa de espaço por esses meios, o que é bastante saudável, sem dúvida. Professor Edilson, até que ponto, com relação ao candidato e o candidato eleito, será cobrado pelas grandes promessas genéricas que não se concretizaram ou pelas pequenas promessas com interesses específicos, hein, professor? No âmbito municipal, certamente aquilo que se chama a pequena política prevalece. O clientelismo, o toma lá da cá, o tapar o buraco, infelizmente a pequena política prevalece. No âmbito federal, essa pequena política tem ainda uma presença, mas é menor. O mecanismo de emendas parlamentares, que é muito questionável na minha concepção, porque é a institucionalização do toma lá da cá entre executivo e legislativo, ele impede, por exemplo, Márcio, professor Ivan, que os mandatos legislativos no âmbito federal interfiram na peça orçamentária nas grandes questões. Imagine isso no plano municipal. Vou dar um exemplo concreto de 2020. Eu estava na Câmara, me permita esse exemplo porque ele ilustra bem isso. Antes da Lei Orçamentária Anual, a LOA, existe a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os vereadores de oposição, não éramos muitos, apresentamos 72 emendas, eu apresentei 9 delas. Na hora, elas foram discutidas, lidas, debatidas. Na hora que ia se iniciar a votação, a liderança do governo, que é um atrelamento completo, né, ao Poder Executivo, fez o quê? A liderança do governo simplesmente propôs que fossem rejeitadas em bloco todas as propostas de emenda, dando-se um voto de confiança à equipe técnica do prefeito. Ou seja, é abortar, é ceifar uma das principais prerrogativas do Poder Legislativo, que é trazer para o debate institucional a representação na lei de diretrizes orçamentárias. Então, o atrelamento, a submissão, né, a subserviência, o clientelismo no plano local, tudo isso é muito mais presente, mas existe também no plano federal. Professor Edilson Gracioli, cientista político do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Muito obrigado, Márcio, professor Ivan, foi um prazer dialogar com você e peço que o eleitor e a eleitora pensem nisso. Voto não tem preço, tem consequência.
Professor Ivan Jairo Junks, sociólogo político, professor de administração pública da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, professor, pela sua participação no Contraponto. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio, professor Edilson também, e sempre reafirmando, né, que a democracia tem custo. E a gente precisa discutir quem é que paga por esta democracia, porque do contrário a gente vai estar vivendo um conto de fadas e não de representação. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Muito obrigado.